A paz do Senhor a todos, irmãos. Aqui é o pastor Misael Figueiredo. Estamos iniciando mais uma aula da nossa escola bíblica dominical, a nossa aula de número 5, que fala sobre contra os falsos profetas. Mas antes de nós falarmos sobre esta aula, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva lá, deixa lá o seu like, para que você possa estar sempre recebendo aí as nossas mensagens. Temos muitas mensagens de pregação no canal e aulas também da escola dominical. Que Deus te abençoe. Estamos estudando esse trimestre que tem sido um grande diferencial para as nossas vidas, porque estamos aí dentro de um contexto, daquilo que aconteceu com o povo judeu e que também nós estamos vivenciando aí nos nossos dias, e é muito importante então que a gente estude essa aula. E hoje a gente vai estar falando aqui sobre os profetas, mas não os verdadeiros, porque o foco da lição é falar uma mensagem contra os falsos profetas. Então, essa lição ela tem o grande objetivo de nos alertar, de nos despertar, a nos chamar a atenção para que possamos viver de maneira prudente, ordeira e que sejamos verdadeiros profetas com base na palavra. Então, nós vamos falar aqui sobre o conceito de profeta, nós vamos conceituar o significado da palavra profeta, o ministério profético, Segundo, refletir sobre quem foram os falsos profetas, qual era a mensagem deles, o que eles faziam, como eles foram classificados como falsos profetas. E em terceiro lugar, conscientizar a respeito da mensagem deles, ou seja, para que através da mensagem de um profeta a gente possa então identificar quem era o verdadeiro profeta ou não. Bom, eu vou dispensar a leitura bíblica em classe que está registrada no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 13, dos versículos de 1 até o versículo 10, mas lerei aqui o texto áureo, que diz: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Segundo a Pedro, capítulo 2, versículo 1. Aqui o apóstolo Pedro faz uma reflexão dizendo que houve entre o povo falsos profetas. É uma reflexão do passado. Pedro está falando de algo que aconteceu no passado, que é o que vamos estudar aqui na lição, mas também Pedro diz o seguinte, sabe o que aconteceu lá? Vai acontecer no futuro. Por isso que a gente está estudando essa lição, por isso que ela existe, para que a gente olhe a história no passado, aprendamos o que aconteceu lá, porque isso vai acontecer ainda nos próximos dias. Amém? Bom, a palavra de Deus ela deixa claro que alguns falsos profetas existiram no meio do povo de Deus. Se existiu o falso, é porque existe o verdadeiro, E havendo os verdadeiros profetas, lamentavelmente, havia aquelas pessoas oportunistas que não se converteram, mas que aprenderam a imitar o discurso dos profetas, ou que estavam no meio dos profetas, e por alguns interesses particulares, pessoais, eles acabaram se tornando falsos profetas. Então a Bíblia deixa bem claro que, infelizmente, eles existem, E assim como existiram no passado, eles estão por aí também, nos dias de hoje, O próprio Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele deixou claro dizendo o seguinte, ele disse em Mateus 24, surgirão falsos profetas. Jesus estava falando a respeito dos últimos dias. Ele disse, nos últimos dias surgirão falsos profetas. Essa trágica realidade também estava presente no ministério do profeta Ezequiel. Ezequiel tinha uma palavra de juízo, de arrependimento, chamando o povo a se converter, a buscar o Senhor. Enquanto isso, havia um grupo de profetas lá no contexto deles, no cativeiro, ali, nas margens do rio, e estando eles na Babilônia, mas havia um grupo enorme de profetas. E sabe qual era o tom da profecia deles? Bênçãos. Palavra de bênçãos, que Deus iria abençoá-los no meio do cativeiro. Só que eles não se conscientizaram de por que eles estavam ali. Eles estavam ali por causa do pecado.
Como é que Deus vai abençoar alguém no meio do pecado, no meio da desobediência? Né? Então, os falsos profetas eram aqueles que profetizavam bênçãos, mas não profetizavam o arrependimento. Ezequiel, ele profetizou sobre o juízo, mas não como um profeta negativista, aquele profeta sem esperança. Não, ele profetizou o juízo, mas se o povo se arrependesse, Deus iria usar de misericórdia, sendo que eles teriam que pagar lá a conta dos 70 anos, como Jeremias havia dito, né? Mas Ezequiel não foi um profeta derrotista, um profeta negativista, não. Ele profetizou aquilo que era a verdade. Ezequiel tinha uma palavra de juízo. Em contraponto, os falsos profetas tinham as palavras de bênção. Não quer dizer que um profeta só tenha palavra de juízo e um falso profeta só a palavra de bênção. Não, não é isso. Então todo profeta que fala uma sentença de juízo é de Deus. E todo profeta que falou bênção não é de Deus? Não, não é isso. Porque o verdadeiro profeta, ele profetiza a bênção também. Mas ele nunca vai profetizar a bênção sem arrependimento, sem confissão de pecado. Então, esta lição, esta aula, ela tem o objetivo de nos levar a uma vida de obediência à palavra, para que possamos discernir a palavra de Deus e a vontade de Deus, sabendo que para nós sermos abençoados, precisamos viver uma vida de obediência à sua palavra. Bom, depois do pronunciamento do juízo divino sobre a cidade de Jerusalém, nós estamos estudando isso, né? E na outra aula passada nós estudamos sobre o juízo de Deus que viria sobre a cidade, né? Agora, Deus então também fala, usando Ezequiel, dizendo uma sentença contra os falsos profetas. Foi um longo e doloroso combate contra esses inimigos de Deus, dos profetas verdadeiros e da nação. O desafio maior que Jeremias havia enfrentado lá na cidade de Jerusalém e agora Ezequiel na Babilônia era justamente o fato de combater contra esses falsos embusteiros, esses falsos profetas que estavam blindados de uma liderança religiosa civil que se havia apostatado de Deus. A grande questão é que Ezequiel se viu como sozinho no meio de um grande número de falsos profetas e que o pior de tudo, estavam ainda protegidos, né, por algumas pessoas relevantes no meio do povo. Bom, o que era profeta? Vamos falar um pouco sobre o termo profeta, sobre os profetas. O que é o termo profeta? A palavra profeta no hebraico é navi, alguns traduzem como nabi, né, ou navi, que significa na sua etimologia é porta-voz ou orador. O que é o porta-voz? Porta-voz não é aquela pessoa que fala de si mesmo, ele fala em nome de alguém, ele traz e anuncia uma palavra de uma outra pessoa, ele é o porta-voz. No relato do chamado de Moisés em Horebe, no capítulo 4 de Êxodo, nós encontramos bem claro essa expressão, porque Deus diz assim para Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. O que significa isso? Que Arão seria o porta-voz de Moisés, porque Moisés disse: Senhor, eu não posso ir porque eu sou um homem pesado de línguas e não sei falar bem. Deus disse: não, se esse é o teu problema, se essa é a tua desculpa, Moisés, se essa é a tua justificativa, entre aspas, eu vou quebrar teu galho dessa vez. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar teu irmão, vou levantar ele será o seu porta-voz, ele será a tua boca perante o faraó. O que significava isso? Significava que Arão seria o porta-voz de Moisés. Esse é o significado de profeta, é o porta-voz de alguém. Ou seja, não era Arão que tinha a palavra não era de Arão, a autoridade não era de Arão, não era Arão que iria sentenciar nada, era Moisés. Então Arão seria apenas o porta-voz, o profeta. Esse é o significado. Então o profeta, biblicamente, seria quem? Aquele indivíduo, aquele homem, queria portar a voz de Deus, queria falar em nome do Senhor, queria trazer a palavra de Deus. A palavra não é dele.
Logo, o profeta não fala aquilo que ele quer, não é aquilo que ele pensa, não é aquilo que ele gosta, não é aquilo que ele entende. Ele é apenas um repetidor, ele é um porta-voz da mensagem de Deus. Bom, existem três palavras no hebraico que traduzem, que dão a interpretação e conceituam o significado da palavra profeta. A primeira é Navi, como eu falei, ou alguns a traduzem para o português como Nabi, é uma questão de tradução. A segunda é Roê e a terceira Rosé, né? Roê, que é R-O-E-H, e a outra Rosé, que é H-O-Z-E-H, né? Elas aparecem em 1 Crônicas 29, na expressão seguinte: os atos, pois, do rei Davi, assim, os primeiros como os últimos, estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas de Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. Bom, até o profeta Samuel, né, todos os profetas anteriores a ele não eram chamados de profetas, eles eram mais chamados de videntes, porque o povo não tinha ainda esse conceito tão bem claro, bem objetivo, sobre o significado do profeta. Como o profeta anunciava algo que iria acontecer, algo que iria chegar, então eles usavam mais a expressão de vidente, ou seja, aquele que vê antes, aquele que tem uma visão antecipada. Então, para eles, era alguém que tinha algum dom, alguma capacidade, uma qualidade de ver de forma antecipada. Mas o profeta não é simplesmente alguém que vê antecipadamente. Se ele vê alguma coisa, ou se ele fala alguma coisa preditiva, ou seja, antes de acontecer, não é uma suposição ou um poder sem ser entendido ou compreendido. Não, ele fala porque Deus falou com ele. Não é porque ele em si tenha nada. Ele fala daquilo que Deus deu a ele, daquilo que Deus falou com ele. Essa era a ideia do termo profeta. Bom, havia outros termos também para designar os profetas, como mensageiro, conforme 2 Crônicas 36, versículos 15 e 16, embaixador, Ageu 1,13 descreve o profeta como um embaixador. Em 1 Reis, capítulo 14, versículo 18, nós vemos o profeta como um servo de Deus e servo do Senhor. Deuteronômio 33, 1, 1 Samuel 9,6, chama o profeta, apresenta o profeta como um homem de Deus. Então a palavra profeta, ela tinha um significado de porta-voz, orador, mensageiro, embaixador, servo de Deus, homem de Deus, porta-voz de Deus. Ou seja, sempre alguém que fala em nome de Deus e traz a palavra do Senhor. Então é aquele que fala em nome de Deus. Esse é o verdadeiro profeta. No grego, a palavra profeta é de origem grega, na verdade, né? E no grego é profetes. O pro é aquele que é antes, ou seja, que sabe antes, que conhece antes. E a raiz fe, que se escreve no português como P-H-E, fe, é do verbo femi, que é falar. Então, pro é antes, a raiz fe significa, que vem de femi, é falar. Então, antes, ou aquele que fala antecipadamente, ou fala aquilo que ele sabe antes de acontecer. Essa é a palavra do grego que justifica então o profeta. Profetes, ou seja, aquele que sabe antecipadamente. E ficou mais conceituado popularmente como aquele que prevê o futuro, aquele que fala do futuro, ou que revela algo que é impossível de saber de forma antecipada. Segundo 1 Samuel 9,6, a gente consegue entender melhor que o profeta, ele era realmente aquele que falava algo que ninguém não tinha como saber. A ideia do profeta seria essa, né? Aquele que fala de algo que realmente não tem como você antecipadamente saber. Bom, Moisés, Samuel, Elias e Eliseu são chamados de homens de Deus e foram profetas de Deus. Moisés também foi um profeta de Deus. Samuel, Elias e Eliseu. Moisés é aquele grande homem de Deus, estadista, né? Libertador do povo, que foi o grande homem que Deus levantou para tirar o povo do Egito,
até Israel. E Moisés foi um grande profeta de Deus, um dos maiores homens de Deus na palavra, né, em Israel. Samuel também é um dos maiores nomes de profetas, um dos grandes homens de Deus, um homem de uma vida irretocável, uma vida ilibada, uma vida exemplar no meio do povo de Deus, né? Elias e Eliseu são chamados de profetas milagreiros, são aqueles profetas que vivenciaram dentro do seu contexto ministerial milagres de Deus, ressurreição de pessoas. Eles falavam e as coisas aconteciam, eles determinavam fatos e aquilo acontecia, né? Eles eram profetas que trouxeram milagres, né? As ações, atos de Deus sobrenaturais aconteceram por intermédio daqueles homens. Mas vamos entender aqui que nem todo profeta é alguém que fala de milagres, não. A gente hoje está achando que profeta é um camarada que prevê só bênção e milagre, né? E os profetas na Bíblia, alguns deles nunca profetizou ressurreição de morto. Tem profetas aí que nunca ressuscitou morto e nem profetizou que alguma coisa ia acontecer de bênção no A ou B. A gente precisa ter esse entendimento. Então, não quer dizer que porque alguém é profeta, que ele vai orar e alguém tem que ressuscitar, tem que ser curado. Não, existe um contexto. Elias e Eliseu, por exemplo, eram profetas que os milagres realmente aconteciam através desses homens de uma maneira extraordinária. As coisas aconteciam, mas nem com todos foram assim. Bom, esse termo bíblico, essa expressão homem de Deus, ela é aplicada, por exemplo, a Eliseu 29 vezes na vida do profeta Eliseu, Moisés 7 vezes, Samuel 6 vezes, dentre tantos outros homens mais de Deus. Eles eram chamados, além de ser profetas, de mensageiro, porta-voz, mas o povo reconhecia isso neles. Eles eram chamados de verdadeiros homens de Deus, né? Hoje essa palavra aí está meio muito comum, né? Achar que todo crente, toda pessoa é um homem de Deus. Mas sendo que no Antigo Testamento essa expressão homem de Deus, ela não era dada para todo mundo não, né? Nem toda a nação carregava esse título, nem por serem judeus, nem os anciãos carregavam esse título. Pouquíssimas pessoas eram chamadas de homem de Deus, dado a vida, o compromisso, a obediência e serem de fato verdadeiros porta-voz de Deus. Mais uma para a gente refletir nos nossos dias, né? Será que todo mundo hoje merecia ser chamado de homem de Deus? Fica aí uma pergunta para a gente poder refletir. Mas vamos lá. Bom, deixa eu falar um pouquinho aqui sobre a origem e o contexto do profetismo. Bom, historicamente o profetismo ele surge em Israel a partir do abalo e da queda da dinastia davídica, né? Até aí a gente tinha profetas, mas um pouco mais isoladamente e tal. Mas aquele contexto profético, né? O chamado profetismo, né? Que surge mais profetas em Israel, ele é depois, né, desse abalo e da queda da dinastia davídica, quando o filho de Salomão, então, Roboão, acaba ali, por causa da sua desobediência e pecado, não ouvindo os bons conselhos, acaba dividindo o reinado, e aí a gente passa a ter o reinado do sul e Israel, né, duas divisões. O profetismo ele teve um importante papel por zelar pelo nome e pela honra de Deus, de Yahvé, né? Ele deveria, os profetas deveriam zelar pelo ensino, pela pregação e pela honra do nome do Senhor. Isso era uma característica dos profetas, dos verdadeiros profetas, né? Uma outra expressão que era muito forte, carregada pelos profetas, era a expressão assim diz o Senhor, ou assim fala o Senhor. Essa expressão ela era muito comum entre os profetas a partir do século, principalmente a partir do século 8 a.C., que é o chamado período clássico dos profetas do Antigo Testamento. Anteriormente não havia tanta ênfase nessa expressão, pois as mensagens dos profetas eram tão reais, tão vivas, que o povo, a nação, ao ouvir um profeta, não precisava nem tanto dele usar essa expressão, assim diz o Senhor. Você não vai ver, por exemplo, Moisés usando essa expressão tanto, e Samuel, por exemplo,
porque o povo acreditava neles. Como não havia muitos profetas, havia poucos profetas. E eles eram realmente homens autênticos, então o que eles falavam era tão forte que o povo temia e acreditava. Mas já no contexto, a partir do século 8, 7, de 8 para o 7 a.C., que já havia surgido muitos profetas no meio do povo e falsos profetas, agora os profetas, além de falar, eles traziam ainda essa palavra de que autenticava o peso do que eles falavam, pois eles diziam, assim diz o Senhor, assim fala o Senhor. Isso fazia parte, então, agora do contexto. Essa expressão é muito interessante, a gente entender esse contexto aí. Bom, a história do movimento profético não se resume apenas aos chamados profetas literários, aqueles que escreveram livros ou comporam, porque Deus também levantou profetas, homens sérios, homens verdadeiros, que não escreveram. Você não tem o livro de Datã, de Gade, lá escrito, mas eles eram homens de Deus. Então, haviam profetas literários, os que escreviam, mas havia aqueles profetas que não eram os profetas literários. Agora, o que nós estudamos quando a gente estuda a teologia do Antigo Testamento e a gente estuda aí sobre o período do profetismo, nós vamos descobrir que havia no contexto ali do século 8, século 7, século 6, já naquele contexto que vai chegar próximo do cativeiro, havia os chamados profetas profissionais, que era a profecia profissional cultual popular. Alguns desses profetas profissionais, eles viviam nos santuários junto aos sacerdotes e outros na corte real. Esses profetas foram condenados como falsos profetas pelos verdadeiros profetas do Antigo Testamento. Porque do ponto de vista teológico, esses profetas profissionais, eles aderiram grandemente à abordagem cultual e à do nacionalismo religioso. Ou seja, o que a gente precisa entender aqui? Que naquele contexto já do século 8, 7, 6 ali antes de Cristo, existiam os homens de Deus verdadeiramente, os verdadeiros profetas de Deus. Mas havia surgido uma classe de profetas, o profetismo. E aí, esses profetas, que eram a maioria deles chamados profetas profissionais ou cultuais, eram os profetas populares, porque viviam no meio do povo, só profetizando bênção, milagre, mas não tinham compromisso com a verdade. Então, esses falsos profetas, esses que são chamados falsos profetas, e foram condenados pelos verdadeiros profetas. Bom, os profetas falaram de variadas formas, entretanto, podemos reduzir essa diversidade de falas aos chamados ditos proféticos. Isso aqui é muito interessante, que eu quero compartilhar com vocês, essas expressões que era chamada de ditos proféticos, que eram palavras que resumiam um conceito geral, um entendimento daquilo que os profetas eles falavam e eles ensinavam. Os ditos proféticos eles se caracterizam por uma linguagem surpreendentemente variada. A maioria dessas formas de expressão não estiveram originalmente escrita ali como um tema ou subtítulo, mas só secundariamente elas foram vinculadas ao profetismo. Ou seja, o dito profético eram algumas frases em que nós hoje, estudando a teologia do Antigo Testamento, a gente vai classificar as mensagens dos profetas, dizendo essa mensagem aqui pertence a esse grupo aqui, a esse tipo de fala aqui, ou seja, chamada ditos proféticos. E esses ditos são conhecidos, eles podem ser ditos como denúncia, acusação, palavra de ameaça, anúncio de castigo e palavra de esperança ou salvação. Então, normalmente, os ditos dos profetas no Antigo Testamento, os verdadeiros profetas, eles tinham 5 pontos ou 5 tópicos, ou as mensagens deles poderiam estar dentro desses 5 itens que chamamos de ditos, que é denúncia, acusação, palavra de ameaça, anúncio de castigo e palavra de salvação ou palavra de esperança. O que era a denúncia? Denúncia era de quando Deus anunciava a eles o que poderia acontecer, E Yahvé sendo justo, Deus sendo justo, não poderia aceitar que no meio do povo houvesse injustiças.
Então os profetas denunciavam as injustiças. Eles denunciavam que Deus não compactua com a injustiça. Deus, ele é juiz dos órfãos, das viúvas, daqueles que são injustiçados. Ele é o justo juiz. Então os profetas, eles denunciavam, a prática, quanto mais, da injustiça, das injustiças que eram praticadas. Segundo o dito, era acusação. Na mensagem profética havia um foco que falava sobre a infidelidade aos mandamentos. A mensagem profética, ela muitas das vezes estava carregada de um teor de acusação. E a acusação era contra o pecado. A acusação era contra aquilo que eles praticavam. Então, primeiro, eles denunciavam as injustiças sociais, as injustiças de forma generalizada. Segundo, eles acusavam. A mensagem tinha acusação. Os ditos proféticos tinham acusação. E a acusação era contra a infidelidade aos mandamentos. Terceiro, a mensagem profética tinha também um tom de ameaça. E o que era ameaça? Ameaça era, os profetas, eles anunciavam as consequências do pecado. O que tinha na ameaça? Por exemplo, a destruição de Israel, de Samaria, destruição do templo, a ruína do palácio, o fim da monarquia, a ida para o cativeiro, Tudo isso eram ameaças. Mas as ameaças, elas eram faladas para o povo, elas eram anunciadas, a mensagem continha ameaça. Mas a ameaça era um despertar. A ideia da ameaça era mostrar para eles, se continuarem nesse caminho fazendo isso, vocês estão chamando juízo. Deus julgará vocês. Vocês entrarão no caminho de juízo. Então o tom da ameaça, quando o profeta profetizava, dentro da sua mensagem havia um tom de ameaça. E a ameaça não é como hoje a expressão ameaça de dizer que alguém vai fazer o mal a alguém. Não é isso. De forma covarde, injusta ou fora da lei. Não é nada disso. A ameaça aqui é no sentido de dizer para eles, se continuarem a andar desviados do Senhor, se não obedecerem sua palavra, se não andarem em sua presença, se vocês continuarem, vocês enfrentarão o juízo divino. Então esse era o tom da ameaça. Em quarto lugar, anúncio de castigo. O que era o anúncio? Os profetas verdadeiros, eles apregoavam e mostravam que haveria uma destruição, um castigo, um juízo, se não houvesse arrependimento e conversão. Então, todas as vezes que o profeta falava sobre arrependimento e conversão, eles anunciavam o castigo. Ele dizia, olha, se não houver arrependimento e confissão dos vossos pecados, eu estou dizendo para vocês que Deus irá castigá-los. Essa era a tônica dos profetas. Então o anúncio de castigo era, se não se arrependerem, não se converterem, Deus trará juízo sobre vocês. Quinto item que fazia parte da mensagem profética, que fazia parte do contexto dos verdadeiros profetas. Palavra de salvação ou palavra de esperança. O que era a palavra de esperança ou palavra de salvação? Se onde houver um profeta bíblico, a esperança nunca estará ausente. Algumas palavras indicam um anúncio de salvação. Por exemplo, naquele dia ou naqueles dias. Então, quando o profeta ele dizia, naquele dia ou naqueles dias, normalmente essa expressão estava ligada a uma palavra de esperança. Porque Deus dizia, olha, se vocês se arrependerem, se converterem, se mudarem o caminho de vocês, eu trarei a paz, trarei resposta, curarei vocês, usarei de misericórdia e tal. Então, os profetas, eles apresentavam uma denúncia, contra as injustiças, eles acusavam eles, o tom da acusação era, por que vocês não observam os mandamentos? A palavra de ameaça mostrava para eles que o juízo viria se eles continuassem a andar no pecado. O anúncio de castigo mostrava que se não houvesse arrependimento e conversão, Deus iria puni-los, mas a palavra de esperança ou salvação dizia, se vocês se arrependerem, se humilharem, buscarem o Senhor, confessarem os seus pecados, se vocês fizerem um concerto com o Senhor,
ele mudará a sorte de vocês. Então, os verdadeiros profetas, principalmente no Antigo Testamento, na mensagem deles, normalmente, isso é chamado o dito profético. Quando nós estudamos o profetismo no Antigo Testamento, nós vamos ver que é quase que generalizado esses 5 ditos. É encontrado neles denúncia, acusação, palavra de ameaça, anúncio de castigo e palavra de esperança. Ou seja, se você desobedecer, Deus diz: não te dá uma oportunidade, Ele quer que você se arrependa e se converta, e aí você pode ter a bênção. Agora, e os falsos profetas? A mensagem deles tinha esses 5 ditos? Não, não tinha. Porque eles profetizavam falsamente. Porque eles só profetizavam a bênção. Os falsos profetas não profetizavam arrependimento, conversão, volta à palavra, obediência aos mandamentos. Por que eles eram chamados de falsos profetas? Porque eles profetizavam aquilo que não era o que Deus dizia. Porque Deus queria abençoar o povo, mas a bênção passava pelo caminho da obediência. Então, profetizar não era simplesmente falar bênção, era preciso que eles falassem o passo a passo da bênção, que é a obediência, seguir os mandamentos e tal. Ok, vamos lá. Profetizar falsamente era um crime em Israel, sob pena de morte naquele contexto judaico do Antigo Testamento, para a lei mosaica. Por que era um crime profetizar falsamente? Porque o profeta, ele falava em nome de Deus. E quem fala em nome de Deus tem que ter compromisso com Deus, com sua palavra. Muita gente hoje fica aí usando essa expressão: eu profetizo, eu profetizo. Lembre-se o seguinte: quando você diz eu profetizo, você está dizendo: eu estou falando o que Deus mandou dizer. E aí vem a pergunta: é verdade isso? Deus realmente mandou você dizer isso a alguém? É diferente de você dizer: eu desejo que Deus te abençoe. O meu desejo, a minha oração é que Deus faça isso. Agora, você dizer: eu profetizo que vai acontecer isso na tua vida. Biblicamente, se você estiver dizendo isso, você estará dizendo: Deus disse que isso vai acontecer. E aí vem a questão: realmente Deus falou isso? Ou é você que está falando? Ou é a sua boa vontade e desejo do coração? Uma coisa é eu falar em nome de Deus, e outra é eu falar em meu próprio nome. Então tenhamos cuidado, porque Deus considerava como falso profeta aquele que usava o nome dele quando ele não mandou ele ir. Então esses mesmos termos, como é que eu sabia quem era o verdadeiro do falso profeta? Não existia uma palavra hoje na nossa língua portuguesa, a gente tem lá falso profeta. A gente pega lá falso profeta, o profeta falso. Mas naquele contexto não tinha, só tinha profeta, só tinha navi no hebraico, profeta. O que distinguia o verdadeiro do falso profeta? Era o contexto. Você tinha que analisar a mensagem, a profecia, para saber, para descobrir se ele era o verdadeiro profeta. Então é o contexto que vai identificar entre o verdadeiro e o falso profeta no Antigo Testamento. Ou seja, você tinha que analisar o que ele falava, era o contexto. Né? Às vezes, quando o sentido não se referia ao profeta legítimo, né, na Septuaginta, ela até tem algumas expressões lá, ela é mais específica, e na Septuaginta é empregado a palavra grega pseudo-profetes, que significa, significa no grego falso, então falso profeta. Mas no hebraico não tinha essa palavra, uma palavra que caracterizava o falso profeta, era o contexto que iria identificar o falso profeta, contexto da mensagem, ok? Bom, tudo na vida tem os dois lados, né? O lado positivo, o lado negativo. Assim como tem o bem, tem o lado do mal. Existe galardão, mas existe castigo também. Existe amigos, existe inimigos. Há bênção, mas também há maldição. Há verdade, mas também existe mentira. Existe o justo, existe o injusto. Como há a vida, existe a morte, existe um céu, mas existe também um inferno. Assim, também existiam os verdadeiros profetas e existiam os falsos profetas também no meio do povo. Bom, a expressão profetas de Israel, ela só aparece mais 2 vezes no Antigo Testamento e somente em Ezequiel. Não existe nas escrituras hebraicas uma palavra específica para falso profeta, ou seja, era o contexto que iria então identificar quem era um falso profeta. O termo profeta ele pode se aplicar tanto ao verdadeiro como ao falso.
profeta. E aí é o contexto que vai dizer quem é quem nessa questão. Bom, agora, o que os falsos profetas produziam no povo? Um mau serviço, um desserviço, porque eles são chamados de loucos, e em hebraico isso significa Nabal, ser insensato ou ser tolo. Quem foi Nabal? Nabal foi o homem que afrontou a Deus. Nabal significa aquele que afronta Deus, é aquele que zomba do que Deus fala, zomba da verdade ou da palavra do Senhor. Então, Ezequiel ele categoriza que o falso profeta é aquele que é tolo, aquele que é louco, aquele que zomba de Deus ou das coisas de Deus. Ezequiel diz no versículo 3 desse texto aqui que nós lemos, Ezequiel diz que eles seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Eles falam do que não ouviram, do que não viram, eles seguem o seu próprio instinto. E eles são chamados de tolos, e porque afrontam a Deus com as suas loucuras e serão julgados pelo Senhor. Também eles são chamados de raposas do deserto. É uma metáfora, né, que fala dos chacais e meias ruínas da cidade e da civilização devastada. Eles são chamados de profetas chacais, ou seja, raposas do deserto. Isso mostra o quanto, essa linguagem mostra o quanto a mensagem do que eles falavam era destrutiva, era algo mau, era algo abominável, era algo que Deus rejeitava, né? Jeremias ele apresentou um discurso muito duro contra os falsos profetas, né? Jeremias traz uma mensagem bem firme contra os falsos profetas. Bom, sobre a geração das falsas mensagens, Israel já havia experimentado falsos profetas e opositores à obra de Deus, como Zedequias, filho de Kenaana. Mas a febre da crença em mentiras e falsas profecias é semelhante ao interesse e à busca com avidez espantosa pelas mensagens falsas na atualidade. Isso não é algo só do passado, ou seja, o homem sempre gosta e prefere os caminhos mais fáceis, mas nem sempre os caminhos mais fáceis são os caminhos melhores e verdadeiros, porque os profetas falsos, eles só apresentavam a bênção, mas não falavam o verdadeiro caminho da bênção que passa pela obediência à palavra. Então, a palavra profeta ela precisa ser analisada, avaliada com base no contexto, porque conforme no Antigo Testamento, não havia uma palavra para profeta verdadeiro e falso profeta. Era o contexto que iria identificar. Agora, a grande questão é que Deus ele fala dos profetas dizendo o seguinte: meus servos os profetas. Quando Deus se referia aos seus servos, aos seus profetas, ou seja, o verdadeiro profeta é o que é o servo de Deus, é aquele que fala a vontade de Deus, né? Esses falsos profetas que haviam se misturado no meio do povo, que eram os profetas profissionais, a maioria deles não eram bem vistos, eles eram mal vistos pelas autoridades, né? Porque muitas das vezes eles falavam aquilo que agradava ao povo, mas não agradavam a Deus. Por outro lado, os verdadeiros profetas também não eram bem vistos. Mas por quem? Pelos corruptos, por aqueles que queriam se dar bem, por aqueles que só queriam pregar a bênção, né? Por aquelas pessoas que, imagina, o falso profeta chega pregando a bênção, todo mundo quer ouvir. Aí o verdadeiro profeta vem trazer juízo, eles não queriam ouvir, né? Mas não importava se o profeta verdadeiro ia falar algo que fosse uma sentença, que fosse duro, ele tinha que falar, ele tinha que pregar, né? O Ezequiel mesmo, Deus falou para ele: Ezequiel, eles não vão te ouvir, não vão te dar a mínima, mas você tem que falar. Jesus disse assim certa vez: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. João 15, versículos 18 e 19. O que Jesus está dizendo? Sabe por que o mundo odeia vocês? É por causa de mim, porque vocês falam a verdade, porque eu sou a verdade. Então, eles vão odiar vocês. Então, o verdadeiro profeta, ele era odiado porque ele trazia uma mensagem de verdade, que continha arrependimento, confissão de pecado, deixar mentira, o engano e tal. Então eles eram
muitas das vezes rejeitados pelo povo, né? E hoje a gente vê que aqueles que pregam a verdade, falam do Senhor, muitas das vezes também são desprezados porque o povo quer a facilidade. Bom, Deus revelou a Ezequiel, é o texto que nós estamos estudando, as fraudes divulgadas pelos falsos profetas. Eles se posicionam como porta-vozes de Deus e se apresentam como enviados por Deus. O falso profeta, ele não diz que ele veio em nome do diabo, em nome do mundo. Ele se apresenta como o verdadeiro. Mas é a mensagem do que ele fala é que vai mostrar quem ele é. Deus não havia os enviado. Deus não mandou eles falarem nada. Por isso, o profeta Ezequiel diz que eles falam adivinhações mentirosas. Ezequiel diz, o que vocês falam é mentira, porque Deus não enviou vocês. Vocês têm notícias falsas para o povo, né? Essas mensagens dos falsos profetas desestruturavam todo o povo, toda a sociedade, né? Como hoje. Uma mentira, ela não ajuda, ela não constrói. A mentira, ela destrói, ela é destrutiva. E a mensagem de um falso profeta não ajudava o povo, pelo contrário, ela desestruturava todo o povo, né? A mentira é o oposto da verdade. A mentira vai na contramão da verdade. Se tratava de engano, de falsidade, de traição à verdadeira palavra de Deus. Por isso que Deus condenava os falsos profetas, né? Agora, é interessante que a ira de Deus ela é manifestada contra os falsos profetas. Por quê? Eles erravam e faziam o povo errar. Então a sentença contra eles seria certa. E a gente vê desde Deuteronômio 13, versículos de 1 a 5, e capítulo 18, versículos de 20 a 22 em Deuteronômio, que já lá na lei, lá no Antigo Testamento, já havia uma sentença de Deus contra os falsos profetas. Então o falso profeta não era coisa só do século 8, século 7, 6, não. Lá no contexto, lá mais ainda do Antigo Testamento, lá atrás no contexto de Moisés, Moisés já vinha falando sobre isso, né? Então falar em nome de Deus sem ter sido autorizado por ele era um crime no Antigo Testamento e eles iriam receber uma punição por causa disso, e o Novo Testamento também condena aqueles que são falsos profetas. A Bíblia diz que a ira de Deus virá sobre eles. Bom, vamos concluir esta aula dizendo o seguinte, que quando o apóstolo Pedro ele fala, né, que houve falsos profetas e haverá também, ele deixa claro que onde há o verdadeiro, também há o falso profeta. Assim aconteceu em Israel, vai acontecer nos nossos dias também. O boato é a propagação de uma notícia infundada, não oficial e de fonte desconhecida. O contexto é que vai mostrar se a informação é verdadeira ou é enganosa, né? Por isso que é importante que cada um de nós estudemos a palavra do Senhor. Porque quanto mais você estudar a Bíblia, conhecer a palavra, você vai saber detectar a verdade e a mentira. Muitas pessoas são enganadas, por quê? Porque eles não conhecem a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Jesus disse isso, foi Jesus quem disse, conhecereis a verdade. Ou seja, quando eu conheço a verdade, eu vou saber identificar a mentira. Por que muitas pessoas não sabem identificar onde está o erro, onde está a mentira? Porque elas não conhecem a verdade. Então, fechando aqui, o que aconteceu no Antigo Testamento? Deus levantou verdadeiros profetas. O verdadeiro profeta era aquele que falava em nome do Senhor, ele não tinha uma mensagem própria, a mensagem dele era o que Deus dava a ele. Mas aí surgiu os falsos profetas. Quem eram os falsos profetas? Aqueles que vinham em nome de Deus, entre aspas, né? Em nome de Deus, só falavam um lado da mensagem, que era o lado bom, mas não falava a verdade, pautada na palavra. Deus não havia revelado nada, falado nada, e eles não usavam o nome de Deus. Então eles são chamados de falsos profetas. Como é que a gente identificava o falso profeta? Através do contexto da mensagem. Pedro, no Novo Testamento, fala que havia os falsos profetas e havia os verdadeiros profetas. E à luz de todo o Novo Testamento, o que a gente aprende? Jesus diz, conheça a verdade. Nós precisamos discernir a profecia. E como é que você discerne?
através do conhecimento da palavra. Então, se você estudar a palavra, levar uma vida séria com Deus, com certeza você vai ter o discernimento, a graça de Deus para discernir o verdadeiro do falso profeta. Deus te abençoe. Chegamos ao final desta aula, esperando aí a próxima lição, que vai falar sobre a justiça divina, né? A aula próxima que vem. Que Deus te abençoe. Contamos aí com vocês na continuação desse estudo da palavra, que está sendo uma bênção para a nossa vida, né? Já estamos aí chegando ao meio do trimestre, né? E na próxima a gente vai estudar sobre a justiça de Deus e virá outras lições aí importantíssimas. Que você seja um verdadeiro profeta. Se você prega a palavra, fale a palavra. Se o Senhor não falou nada, não fale nada. Se Ele falar, você fale. Não seja omisso. Seja verdadeiro, seja um verdadeiro profeta de Deus. Deus te abençoe. Fique com a bênção dele. Até a próxima aula, permitindo Deus. Amém.